Olá, meus aconselhados, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou Rodrigo Marrocos e hoje nós vamos falar de uma doença super importante na cultura da uva. Então você não vai sair desse vídeo, você vai ficar aqui porque nós vamos debater muitas informações técnicas importantes que vai te ajudar a ter o maior sucesso no controle dessa importante doença da videira. Então fica aqui. Mas antes disso, eu vou precisar muito da ajuda de você. Eu preciso que você deixe seu like, que você compartilhe esse vídeo aí com todas as pessoas que você conhece que trabalham com uva, para que essas informações possam chegar a elas e a gente poder fazer um bom debate aqui nesse vídeo. Deixe seu comentário aqui nesse vídeo, onde você pode colocar aqui como que você tem feito o manejo e o controle do oídio com sucesso aí nas tuas parreiras. Mas vamos lá. Vou falar aqui do oídio, que tem um nome científico, Uncinula necator. Ela é uma doença muito importante e que ataca todas as videiras do mundo. Imagina só, todas as lavouras que estejam na Europa, nas Américas e na Ásia, por exemplo, elas podem ser atacadas pelo oídio. Ela é uma doença que ela predominantemente ocorre quando o clima está seco e quente. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos aqui próximo o Vale de São Francisco, a região de Petrolina e Juazeiro, onde o clima, numa época do ano, é muito favorável ao oídio. Na verdade, essa doença praticamente ocorre o ano inteiro. Porém, a gente vai debater mais à frente algumas questões que desfavorecem essa doença, onde você pode ficar atento para se proteger e poder fazer um manejo preventivo mais adequado. Ela pode causar muitos danos, perdas significativas, né? Segundo literatura aqui, de 30% até 80% da produção pode ser comprometida. Principalmente, como a gente vê aqui na foto, ela pode atacar diretamente aqui as bagas, e aí deprecia de forma considerável essa fruta, e aí você perde valor e muitas vezes você não pode até nem comercializar. A gente vai mostrar depois alguns sintomas que podem destruir completamente a baga, e com isso, prejuízo para você, produtor. Então vamos lá. A gente, antes de falar sobre isso, a gente queria só debater alguns conceitos que a gente estuda na fitopatologia, que eu acho que é importante para que você possa revisar, e isso não serve somente para o oídio, serve para todas as doenças. A gente fala aqui do triângulo da doença, o famoso triângulo, que é importante a gente entender a dinâmica para que uma doença possa ocorrer nas lavouras. Vamos lá. A gente tem 3 fatores que são importantes, que eles precisam estar acontecendo de forma simultânea para que uma doença se manifeste. Então a gente precisa ter, por exemplo, a doença, que é o patógeno. A gente precisa ter os esporos aí presentes no ambiente para que ele possa encontrar o hospedeiro adequado, no caso aqui a cultura, para que ele possa se desenvolver e se manifestar. Porém, para que o patógeno, no local adequado, possa se manifestar, ele precisa ter um ambiente favorável para isso. Eu já falei para vocês algumas dicas relacionadas ao oídio. Ele precisa de clima seco e quente. Quando a gente fala em outras doenças da uva, por exemplo, o míldio, é totalmente ao contrário. Inclusive, eu vou deixar aqui um card, onde a gente fez um vídeo aí recente sobre o míldio da videira, onde você pode ir lá consultar e você vai ver que as condições climáticas que a gente falou nesse vídeo aqui são totalmente diferentes aqui do oídio que a gente vai tratar aqui. Então é importante que você entenda isso, porque ao longo do ano você vai ter várias condições climáticas que vão favorecer diversas doenças que atacam a videira. Porém, tem uma peça importantíssima, que somos nós, os seres humanos. Essa pessoa, que é referenciada aqui como, por exemplo, o pragueiro, o monitor de pragas, o técnico agrícola, o agrônomo, o gerente da fazenda, todas essas pessoas, elas são importantes dentro do contexto para avaliar todas essas questões aqui, todos esses fatores, para o quê? Identificar corretamente a doença, fazer o monitoramento, avaliando adequadamente se está iniciando ou não a ocorrência da doença, também avaliar as previsões climáticas, que a gente tem hoje vários sites, vários aplicativos que nos dão informações importantes para que a gente possa decidir o momento-chave para ter a melhor estratégia de controle. Com isso, todo o conhecimento gerado, a gente pode planejar, organizar e fazer o planejamento para fazer as aplicações, as intervenções que nós vamos fazer na área para proteger e prevenir a entrada da doença. Porém, também o homem é importantíssimo dentro do processo de aplicação. Não só as pessoas que vão aplicar, mas todas as pessoas que estão envolvidas na calibragem, na organização do planejamento das aplicações,
Com isso, é importante que a gente faça também uma boa aplicação dos métodos de controle que a gente decidir para prevenir a entrada da doença. Um ponto importante, como eu falei para vocês, a gente tem ao longo dos anos aqui é um exemplo que vocês podem consultar tranquilamente a cidade, a região de vocês no site aqui do Clima Tempo, onde você tem aqui um gráfico onde mês a mês você consegue observar quanto de volume médio dos últimos 30 anos você tem de precipitação, que são essas colunas azuis, e também temos essas duas linhas aqui, a linha vermelha, que seria a média da temperatura máxima por mês, e a linha azul seria a média da temperatura mínima que ocorre em cada mês. Bem, a gente falou no começo que o oídio ele prefere as condições de clima seco e quente. Então quando a gente olha aqui os meses, por exemplo aqui, principalmente dos meses de junho a setembro, é onde a gente tem as menores precipitações que ocorrem, por exemplo, nessa região aqui do Vale de São Francisco. Esse exemplo aqui de Petrolina. A temperatura ela vai diminuindo porque nós temos o inverno que ocorre aqui no Nordeste e depois ela começa a esquentar. Nessa situação aqui é onde você tem as melhores condições para a manifestação do oídio. Então é costume aqui no Nordeste, por exemplo, falar que no segundo semestre a gente tem uma condição muito mais favorável para a ocorrência do oídio. Porém, a gente vê aqui que no final do ano, no trimestre final, e principalmente no primeiro trimestre do ano, é onde a gente tem as maiores precipitações. E essa época aqui a gente tem um desfavorecimento do oídio. Porém, favorece várias outras doenças, como o míldio que eu falei para vocês no começo. Então é importante que a gente estude, avalie todo esse histórico daí das regiões que vocês produzem, para que vocês possam se preparar, se planejar para essas épocas mais favoráveis da doença e não perder dinheiro para ela. Aqui é importante só destacar alguns sintomas que a doença se manifesta na planta. O oídio ele pode atacar todas as partes verdes da videira. Porém, é importante destacar que nós temos que ter uma preocupação muito maior, principalmente no florescimento e no início da frutificação. Ele pode atacar os ramos, pode atacar as folhas, porém, é nos cachos que a gente deve ter a maior preocupação. Lembrando que desde o botão floral, se você tiver condição muito favorável, o oídio também pode atacar e recobrir todo o botão floral, destruindo completamente as flores, e aí você não tem a produção adequada. Se esse oídio entrar muito cedo nas bagas, você vai ter esse sintoma característico aqui, que seria essa rachadura, esse rompimento que ocorre na baga, onde ela, de forma depreciada, não tem nenhum valor comercial. Além disso, aqui é porta de entrada para várias doenças também. E mesmo que ela entre um pouquinho mais tarde, você vai ter esse sintoma aqui característico, que são essas manchas acinzentadas que ocorrem aqui nas bagas, onde ocorre uma depreciação. Então esse fruto aqui não tem valor comercial. Então isso é muito prejuízo para você, produtor. Então é necessário que se faça um manejo preventivo, desde o processo de formação até o florescimento, início de frutificação, formação de chumbinho, formação de baga, para que você possa prevenir adequadamente, evitando que você tenha esses sintomas aqui, que vai causar um prejuízo significativo para você. E as condições climáticas, elas são muito importantes, como a gente falou, de você avaliar e entender essa dinâmica que ocorre com o oídio. A gente já falou um pouquinho da temperatura e da umidade, então ela precisa de um clima seco, porém a umidade em torno de 25 graus, que é um clima relativamente fresco, favorece fortemente o oídio. Quando a gente tem aqui uma condição entre 6 e 33 graus, você ainda tem uma condição ótima para que esse esporo possa germinar. Porém, nessa faixa de 25 ele vai encontrar a condição ótima. Quando a gente tem temperaturas muito quentes, por exemplo, acima de 35 graus, você já tem um comprometimento da germinação dos conídeos. E quando passa de 40 graus, praticamente a doença não consegue germinar. Então veja, ela não gosta dos extremos, né? Quando a gente tem um excesso de temperatura ou uma temperatura muito baixa, desfavorece completamente a doença. E quando a gente fala de umidade, esse é um ponto importante, porque a gente falou que ela precisa de um clima seco. Então umidades mais ou menos em torno de 40% a 60% seria aí o ideal para a manifestação do oídio. Quando a gente tem água livre na folha, por isso que aquela época do ano que a gente falou lá, quando você começa a ter maiores precipitações ali, no caso aquele exemplo do Vale de São Francisco, no final do trimestre, do último trimestre do ano e o primeiro trimestre do ano, você tem um desfavorecimento da doença. Por quê? Porque esse filme de água na folha, ele inibe a formação do Haustorius, que seria esse início de fixação, germinação e estabelecimento da doença na planta.
Além disso, chuvas muito fortes podem desfavorecer completamente e remover esses conídeos que estão ali na folha. Então, tudo isso desfavorece completamente a doença. Outro ponto importantíssimo é a luz. Então, a luminosidade, a luz direta, ela desfavorece a doença. Ela prefere, por exemplo, a luz difusa. Então, por isso que quando a gente tem a formação das parreiras e aquelas folhagens que fecham completamente ali e evitam aquele sol direto nos cachos, nas flores nos cachos, tudo isso favorece para que a doença possa se estabelecer e atacar fortemente os cachos. Portanto, a luz direta desfavorece a ocorrência do oídio. E os ventos, eles são importantes porque, basicamente, eles que propagam os esporos de uma planta para outra, de um lote para outro, de uma propriedade para outra. Então, a gente não tem um controle muito direto sobre o vento, porém, é importante a gente saber que ele é um fator importante de disseminação do oídio no campo. Tudo bem? Então vamos lá. A gente falou aqui de vários pontos que são importantes aí, algumas características, algumas condições favoráveis do oídio, mas fundamental que todas as medidas de controle que você venha adotar, seja varietal, cultural, biológico ou químico, ela tem que ser trabalhada principalmente para evitar a ocorrência da doença na tua propriedade. Então é importante que, na hora que você estiver preparando, organizando a tua lavoura, desde o planejamento de poda até a produção final, você possa se preparar para estabelecer o máximo de estratégias de controle possível. É importante que você faça um manejo integrado aqui. Não fique unicamente aplicando somente os produtos químicos. É importante que você faça uma diversidade de estratégias de controle para você ter um maior sucesso, inclusive dando mais sobrevida às ferramentas, às poucas ferramentas que a gente tem hoje disponível para trabalhar no campo. E mais um ponto importante também, a gente deve adotar o máximo de estratégias ao mesmo tempo, pois assim você consegue fortalecer mais ainda o manejo preventivo, evitando que a doença possa se instalar e começar a impactar diretamente na tua rentabilidade. Então vamos falar um pouquinho sobre essas estratégias para que a gente possa aí debater conjuntamente. A primeira delas é a escolha das variedades. Então é importante que você utilize variedades que sejam o máximo resistentes a diversas doenças da videira, não só o oídio, mas se você tiver algumas variedades que você possa buscar aí orientação com as empresas detentoras desses materiais, dessas variedades, buscando essas informações para que você possa ao máximo se proteger, tendo uma condição onde você possa também ter uma planta mais forte, onde ela possa combater melhor naturalmente essas doenças. Lembrando que o fato dela ter uma tolerância, uma resistência, não elimina o fato de você ter que fazer um manejo preventivo aplicando as outras ferramentas. Então não confie nessa situação de, porque esse material aqui é resistente e tolerante, eu vou deixar de fazer as outras estratégias. Não, muito pelo contrário. É bem provável que você utilize menos aplicações e menos intervenções químicas e biológicas. Porém, isso não quer dizer que você deve eliminar completamente. Isso é um erro, um equívoco que a gente vê em produtores de diversas culturas de HF. Então é importante que você possa avaliar aí com o teu consultor, com as empresas, né, como é que é o grau. Eu não conheço aqui claramente todas essas variedades, que cada um é mais forte ou mais resistente à doença. A gente sabe, já ouviu falar, por exemplo, e aqui eu vou citar um único exemplo para que a gente possa ter uma noção, a variedade Arra 15, ela é uma variedade que é mais sensível ao oídio. É uma variedade espetacular, uma planta que produz muito bem, que dá uma fruta muito saborosa. Porém, você produtor que produz Arra 15, você deve ter um planejamento muito mais forte e incisivo para evitar que o oídio possa causar danos significativos a essa variedade. Mas, de novo, é uma excelente variedade, isso não quer dizer que ela é ruim, muito pelo contrário. Ela deve ter uma atenção muito maior de você para que você não possa deixar a doença entrar, já que ela mostra uma certa sensibilidade maior ao oídio. Tudo bem? Então esse é um ponto importante que vai te ajudar. É o primeiro passo para que você possa ter uma suavidade aí na tua estratégia de controle, tendo variedades que são mais resistentes e tolerantes às doenças. Outro ponto importante que são as medidas culturais. Lembrando que medidas culturais são as medidas onde você desfavorece as doenças. Então, ou a doença ou a praga dentro do ambiente. Então é importante que você faça medidas para evitar ou para mitigar as condições favoráveis para a ocorrência dela. Então a gente fala, por exemplo, das eliminações de restos culturais.
Então é muito comum porque esses restos culturais eles podem abrigar doenças, patógenos, pragas e, consequentemente, quando você tiver uma nova formação de uma nova lavoura, você vai ter aí esses inóculos aí que podem atacar essas novas brotações. É importante destacar aqui, aí eu deixei essa foto de propósito, porque a gente muitas vezes tem as áreas de repouso e tem que ter uma atenção especial. Não é pelo fato dela ficar ali em repouso alguns dias ali que você deve relaxar e deixá-la lá. Muito pelo contrário. Nessa fase de repouso aqui, é importante que você ainda continue tratando a planta, evitando aí que se prolifere pragas e doenças que possam atacar as lavouras mais novas, né? Ou seja, os lotes ao lado, né, onde você vai fazer o planejamento de poda e tal, é importante que você faça um bom controle também dessa fase aqui de repouso, até porque você tem o interesse aqui de manter uma reserva, né, de construir uma reserva para a próxima área. Então é fundamental que você também faça um controle efetivo das pragas e doenças, não depreciando essa planta. Sem contar que aqui, né, como eu falei para vocês, aqui é uma fonte de inóculo que pode atacar outros lotes, né, outras propriedades e, consequentemente, te trazer muita dor de cabeça. Outro ponto importante aqui do controle cultural é você fazer uma adubação equilibrada. Então, como a gente comentou ali, existem várias variedades, né, disponíveis no mercado. Cada variedade tem a sua demanda nutricional, então é importante que você saiba quais são as demandas nutricionais de cada uma dessas variedades e colocar os adubos de forma equilibrada, correta, adequada para cada fase do seu cultivo. Então, se você colocar muita coisa em excesso, você pode trazer uma planta mais debilitada, uma planta onde ela vai ter mais predisposição a sofrer ataques de pragas e doenças. Então, a gente sempre cita o exemplo do nitrogênio. Então você não deve colocar um excesso de nitrogênio na tua área, porque você pode produzir uma planta muito mais tenra e, consequentemente, muito mais favorável para a ocorrência de doenças e pragas. Então é importante você realmente ter esse equilíbrio dentro da nutrição para que você possa produzir plantas cada vez mais fortes, mais equilibradas, né, para combater esses patógenos e pragas que possam atacar as tuas lavouras. Tudo bem? E outro ponto fundamental que a gente sempre fala, que tem crescido muito no Brasil, a adoção, é a utilização aí dos biofungicidas. O controle biológico, de uma maneira geral, ele é uma ferramenta importantíssima e dentro dessa cultura ela é uma ferramenta estratégica por tudo aquilo que a gente sabe que é uma pressão que essas culturas de exportação sofrem em relação à utilização de fungicidas, principalmente na fase final do ciclo. Então ela se encaixa muito bem como uma ferramenta, não só para utilizar nessa fase final do ciclo, mas os biológicos, durante todo o ciclo de cultivo, podem ser utilizados perfeitamente em alternâncias com fungicidas ou até em associações, onde você pode conseguir um controle mais efetivo do oídio e também de outras doenças da videira. Então vamos lá, a gente separou aqui dois importantes grupos que considerados como biofungicidas, que você pode utilizar aí na tua propriedade. O primeiro deles são os micro-organismos, né, que são formados aí principalmente por bactérias, né, do gênero Bacillus, onde aqui eu listei para você algumas espécies, né, na verdade todas as espécies que estão registradas no mapa para o oídio da videira. Então depois você pode pausar aqui e procurar um por um aqui e verificar as marcas comerciais que estão disponíveis aí na tua região e que você pode utilizar perfeitamente esses micro-organismos na tua propriedade. Lembrando que, basicamente, esses produtos, quando você aplica ele, você tem aí uma competição dessas bactérias diretamente com os patógenos. Elas competem por espaço e nutrientes. E, basicamente, essas bactérias elas conseguem se estabelecer, deixando pouco espaço para a formação das doenças. Além disso, muitas dessas aqui, elas têm também metabólitos, que agem diretamente no controle sobre o oídio e outras doenças. Então é importante que você possa estudar, entender cada uma dessas bactérias e como que elas podem contribuir no manejo do oídio, pensando sempre preventivamente. Então são ferramentas importantes que podem ser utilizadas desde o começo lá da poda, passando pela formação, pelo florescimento, pelo início de frutificação até a fase final. E algum desses frutos aqui, eu já tive a oportunidade de estudar a campo com mais profundidade, eles também têm ação sobre outras doenças e até doenças de pós-colheita. Então você pode encontrar contribuições significativas
ao longo de todo o ciclo da cultura e contribuir não só para o controle de oídio, mas também dessas doenças de pós-colheita. O segundo grupo de biofungicidas são chamados extratos de plantas. Isso aqui são produtos realmente muito interessantes e que podem ser utilizados na alternância com os micro-organismos. Então aqui a gente tem 3 extratos de plantas que são devidamente registrados no mapa, onde é importante que você faça uma pesquisa, que você possa procurar esses produtos aí na tua região e poder utilizar eles preventivamente no manejo do controle de oídio. Então são 2 grupos de produtos que podem fazer uma rotação plena, perfeita. Ambos são multissítio, tem vários modos de ação de controle, sempre preventivamente. E os extratos de plantas, aqui tem produtos, por exemplo, que têm uma ação direta sobre o secamento dos micélios e até alteram, diminuem o tamanho de formação do tubo germinativo do oídio. Então são produtos interessantes que você pode procurar aí e utilizar tranquilamente dentro do seu manejo aí, contribuindo fortemente para o manejo dessa doença. Lembrando que todos esses produtos aqui, eles são o que a gente chama de zero resíduo. Então quando você fizer uma análise de LMR, não vai aparecer nenhum desses componentes aqui na tua análise e eles são totalmente livres de resíduo. O que confere para você, principalmente na fase final do ciclo, uma fruta muito mais limpa, sem qualquer resíduo dessas ferramentas biológicas que você vai utilizar no campo. Olha, é 10. Pode utilizar que você vai se surpreender. E são ferramentas importantíssimas, principalmente quando a gente está falando dos fungicidas, que são aqueles produtos que naturalmente os produtores utilizam com mais afinco, né, que são as pulverizações dos fungicidas. É importante a utilização daqueles biológicos que a gente comentou, porque você diminui a carga química, o número de aplicações de fungicidas e faz alternância, né? Então é importantíssimo você fazer a rotação dos produtos, evitando que você fique repetindo o mesmo tipo de produto todo o tempo, todo o ciclo da tua lavoura. Isso diminui o risco de resistência do oídio aos fungicidas e com isso você consegue fazer um manejo mais integrado, mais adequado, né? Utilizando aí todas as ferramentas disponíveis para você fazer um bom controle da doença a campo. Agora a gente quer destacar aqui 2 pontos importantes, né, que dentro de todas as estratégias que você vem utilizar a campo, você possa realmente ter um sucesso melhor no controle do oídio e também de outras doenças da uva. O primeiro dele é o monitoramento. Então esse aqui é um ponto-chave, porque a gente sempre fala que é importantíssimo você ter um monitoramento, uma pessoa lá, um pragueiro que a gente chama, né, um monitor de pragas, né, para avaliar constantemente, aí, ter um método, ter uma forma de você ter uma constância dessa avaliação, para que você possa, além do banco de dados, de informações que você está gerando de cada lote, você possa mensurar de forma mais adequada como que está a performance das estratégias que você está utilizando. Então assim, para você que vai aplicar um produto biológico, um fungicida, tendo os dados de avaliação antes e depois da aplicação, te dá aí um norte para que você possa avaliar melhor aquelas estratégias que você está usando a campo. Outro ponto importante é a tecnologia de aplicação. A gente já falou um pouquinho lá no começo, mas é fundamental porque quando a gente fala aí de investimentos de produtos, a gente sabe que o custo de cultivo da uva é muito grande, muito elevado, a gente precisa realmente aplicar corretamente os produtos, né, já que a gente está desprendendo recursos para adquirir um produto biológico, um produto químico, então a gente precisa aplicar adequadamente esse produto. Então investir em cursos e treinamentos para toda a equipe que faz as aplicações é importante para que você mantenha sempre um padrão alto de treinamento, de capacitação da equipe, para que eles possam performar cada vez mais e aplicar adequadamente os produtos. Então você deve escolher os volumes de cauda conforme cada fase da cultura, treinar essas pessoas para que elas possam constantemente estar avaliando as aplicações, né? E de forma segura você está utilizando o produto, né, para o alvo onde você deseja colocar, né? Então é fundamental que tudo isso seja perfeito para que o teu investimento seja realmente rentabilizado com o retorno de um controle mais efetivo das tecnologias que você está implementando na tua propriedade. Mas vamos lá. Eu falei para vocês dos fungicidas, e eu vou deixar essa tabela aqui, eu vou até ampliar aqui na tela, para que vocês possam entender e visualizar um pouco mais, e o quanto que é importante para que a gente possa entender a importância de fazer a rotação dos modos de ação dos produtos. Olha só, a gente falou para vocês que nós temos 2 grupos de produtos biológicos, e aqui quando a gente está falando dos produtos químicos, a gente tem vários grupos químicos, né? Então a gente tem aqui os triazóis, os imidazóis,
e você vê que eles fazem parte do mesmo grupo, né, que é o grupo 3 aqui do FRAC. A gente tem as estrobilulinas, as carboxamidas, os tiofanates, temos o enxofre e o ditilcarbomatos. Então aqui a gente tem 7 grupos químicos de produtos que são devidamente registrados no mapa para o controle de oídio. Além disso, a gente tem os 2 biológicos que a gente comentou já com vocês. É importante que você entenda que, quando a gente fala dos grupos dos triazóis e os imidazóis, eles têm o mesmo modo de ação, eles têm o mesmo sítio de ação, porém tem vários princípios ativos aqui registrados. É importante que você não faça a alternância somente desses grupos químicos, porque se você fizer somente isso, você está incorrendo num erro de não estar repetindo os modos de ação de produtos. Fazer rotação, por exemplo, de difeconazol com triflumisol, você não está fazendo nada com nada. É importante que você faça a rotação com os outros grupos químicos que a gente citou e efetivamente você faça uma alternância, não repetindo o mesmo modo de ação. Por exemplo, aqui nós temos as estrobilinas e carboxamidas. Elas têm o mesmo modo de ação, porém têm sítios-alvos diferentes. E nós temos vários produtos aqui, vários princípios ativos registrados. Então é fundamental que você faça a rotação desses produtos, né, desses grupos químicos, né, evitando que você faça repetição do modo de ação. Além disso, você tem aqui os tiofanates, também tem aqui os protetores, né, que são os enxofres, que é muito utilizado no manejo preventivo do oídio, e você deve usar e abusar do enxofre, principalmente da fase ali de poda até o início do florescimento ali. É importante que você possa usar da forma que você achar melhor. É um produto que preventivamente faz um bom controle do oídio. Você pode, inclusive, alternar ele com todos esses seus produtos químicos, inclusive também com os produtos biológicos. Além disso, também tem o metiran aqui, que é um ditilcarbomato, registrado para cultura, que pode, aí, junto com o enxofre, ser um protetor utilizado aí isoladamente ou em associação com os outros produtos químicos. De novo, é importante destacar para vocês um ponto importante, que é em relação aos LMR dos produtos. Muitos desses ativos aqui, eles podem ter alguma restrição no país que você vai vender a sua fruta. Então, para você que é exportador, que vai vender sua uva aí para outros países, consulte sempre com o comprador da fruta quais são os ativos que estão liberados para que você possa utilizá-los adequadamente dentro do tempo correto para não apresentar nenhum tipo de resíduo deles na fruta. Aqui eu não estou falando para vocês qual produto que dá resíduo ou não dá resíduo. Eu estou apenas apresentando para vocês aqui as ferramentas que são devidamente registradas. Mas é importante que, como cada comprador, cada país tem a sua regra, você possa utilizar adequadamente as ferramentas para evitar que realmente você tenha algum problema de resíduo nas frutas. Tudo bem? Lembrando que os biológicos, que são aqui tanto os extratos de plantas como aqui os micro-organismos, eles são produtos que não apresentam nenhum tipo de resíduo e são ferramentas ótimas para você trabalhar no manejo preventivo, alternando aqui junto com os fungicidas. Então eu espero que aqui, com essa tabela aqui, você possa ter tido um esclarecimento muito maior aí sobre todas as ferramentas que você pode utilizar no controle do oídio da videira aí na tua propriedade. Passando agora para nossas considerações finais, eu queria deixar aqui alguns pontos, né, importantes para você ter uma atenção especial, que é um resumo de todo o nosso vídeo aqui. Então a gente precisa conhecer profundamente o nosso inimigo. Eu pude passar para vocês algumas informações importantes do oídio para que você possa entender principalmente algumas características, alguns sintomas e principalmente as condições climáticas que são mais favoráveis à ocorrência dele. É importante a gente fazer o monitoramento, então a gente bateu para vocês aqui a importância de ter esse monitor de pragas para poder avaliar a presença ou ausência da doença e também os métodos de controle que você tem utilizado a campo. O momento de aplicação é um fator crucial. A gente, em alguns momentos do vídeo, falou para vocês que desde o processo aí de repouso você deve ter um controle efetivo para não ter produção de inóculo, passando pelo processo inicial de poda, formação, até florescimento, início de formação do chumbinho ali, você tem que ter uma atenção especial para evitar que a doença se instale, entre e ataque aí os teus cachos. Então é importantíssimo que você faça esse manejo preventivo intenso, evitando que a doença possa se instalar na tua área. Fazer a rotação dos produtos, né, dos modos de ação, tanto dos fungicidas como os biofungicidas, é importante para que você tenha uma efetividade maior no controle,
para que você mantenha essas ferramentas mais ativas e vivas por um longo tempo, né? E além disso, você vai ter uma entrega de resultado muito melhor. Utilizar sempre as doses que são recomendadas pelos fabricantes. Isso aqui é muito importante porque você não pode utilizar uma subdosagem, porque você pode ter um residual ou uma performance de controle muito menor. E também você não pode utilizar uma superdosagem, porque aí muitas vezes você está colocando o produto a mais, desnecessário, causando desperdício, né, e uma perda de dinheiro que você poderia estar economizando utilizando a dose correta e adequada que é orientada pelos fabricantes. E uma atenção especial à tecnologia de aplicação. A gente falou o quanto que é importante você calibrar o equipamento, né, ajustar o volume de cauda correto, utilizar a dose certa do produto na quantidade que você vai aplicar, na área que você vai aplicar, e realmente capacitar e preparar os aplicadores, né, as pessoas que estão mexendo com as pulverizações, para que eles possam fazer a aplicação correta, adequada, no volume certo, e com certeza você vai ter uma chance de sucesso muito maior do que se você ficar aplicando de qualquer jeito, sem fazer ajuste, sem fazer nenhuma calibragem, né? Você tem muita chance de perder produto e perder dinheiro consequentemente. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Você pode comentar aqui quais pragas ou doenças, plantas daninhas, você gostaria que a gente fizesse novos vídeos para vocês. Aqui também tem todas as nossas redes sociais. Tem um QR Code aqui, onde você pode apontar seu celular, onde você vai ter o link direto com todas as nossas redes sociais, os nossos contatos. Entre em contato com a gente, que a gente vai ter o prazer de poder ajudá-lo a ter uma performance melhor no manejo fitossanitário de pragas, doenças e plantas daninhas da tua propriedade. Muito obrigado por vocês ficarem até aqui no vídeo. Até mais!